Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito da fisioterapia como um método de tratamento na paralisia facial periférica. Para isso a gente vai utilizar de uma revisão de literatura. Esse grupo ele é composto por mim, Adla Ferreira, Igor Johan e também Maria Sabrina. Nós somos alunos do curso de fisioterapia pela ACES Unita e temos como professora Belisa Duarte. Para que a gente converse sobre o assunto, é interessante que a gente saiba primeiro o que é a paralisia facial periférica. Ela é uma doença multifatorial, ou seja, ela pode ser ocasionada por diversos fatores, como por exemplo, que é o principal deles, um acometimento do nervo facial. O nervo facial é um nervo misto, ou seja, ele vai tanto fazer a questão da inervação motora, como também sensitiva. E quando a gente tem uma alteração nesse nervo, seja por um pinçamento em algum trajeto dele, ou por alguma inflamação perto de onde ele passa, por exemplo, o caso de uma otite pode acontecer, esse nervo vai interferir muito nas expressões faciais. Então, o paciente ele vai ter uma diferença entre o lado da face que está saudável e o lado da face que está comprometido, possuindo uma assimetria facial. E será que nessa patologia a fisioterapia é importante? A gente vai descobrir, a gente vai conhecer sobre isso a partir deste trabalho. Bem, a permanência dos sinais e sintomas da paralisia de Bell podem trazer várias complicações para a pessoa que a possua, como, por exemplo, o olho do lado paralisado, ele vai ter uma grande dificuldade em realizar o ato de piscar, e com isso vai haver um ressecamento desse olho. A gente sabe que o ato de piscar ele é de suma importância para a lubrificação do nosso olho. E a lubrificação ela é muito importante para que não haja lesões permanentes na córnea, o que acontece em casos de ressecamento. E essas lesões elas podem levar a algum tipo de cegueira, a uma diminuição da acuidade visual. Outro fator que é importante citar é a cincinesia. E o que seria essa cincinesia? Seria a ação involuntária dos músculos, ou seja, que os músculos, por exemplo, a boca do lado paralisado, ela comece a mexer de uma forma involuntária. Eu posso até dar o comando, por exemplo, que eu quero abrir a boca para que eu possa introduzir um alimento, por exemplo, só que esse movimento ele não vai acontecer na hora que eu mandei o comando, ou então ele não vai finalizar na hora que eu finalizo esse comando. Sempre vai haver essa ação involuntária e sem seguir a ordem cronológica dos comandos. Com esse estudo, a gente chegou a uma conclusão que a fisioterapia tem uma enorme importância na contribuição do tratamento da paralisia facial periférica, que é devido a esse tratamento que é possível restabelecer a funcionalidade do rosto, da parte que foi perdida, e diminuir as possíveis sequelas. E desta forma, vai minimizar as limitações do paciente que foram impostos com a doença, ou seja, ele tem vergonha de sair na rua com medo das pessoas virem, ou algo do tipo. E o objetivo principal da intervenção fisioterapêutica é atuar principalmente na dissimetria do rosto do paciente, que vai estar desse jeito aí na imagem que vocês estão vendo, e trabalhar não somente a parte que está parética, mas também o lado oposto. E vai fazer um fortalecimento das musculaturas e um incentivo às execuções de atividades cotidianas até que haja uma normalização. Existem duas principais hipóteses que compõem esse estudo. A primeira hipótese é aquela de que, se a fisioterapia ela trata principalmente, ou seja, de forma majoritária, em sua maioria, através dos recursos cinesioterapêuticos, ou seja, da terapia por meio de movimento, muito provavelmente ela será eficaz sim no tratamento da paralisia facial periférica.
Isso porque quando o paciente é acometido por essa patologia, ele vai ter um déficit no movimento de um dos lados da face, ou seja, ele vai ter uma paresia de um dos lados da face, ou seja, ele vai ter uma diminuição grande do movimento desse lado da face. Então, a fisioterapia, ela pode sim ser muito eficiente justamente por tratar esses movimentos, ou seja, ela trata por meio do movimento e ela devolve os movimentos. A segunda hipótese é que, como a fisioterapia trata de maneira biopsicossocial, ela vai olhar o indivíduo como um todo, associando a participação social, as atividades, a tudo aquilo que está no meio em que o indivíduo vive. E como a gente sabe, a paralisia facial periférica, ela traz sim algumas limitações no cotidiano da pessoa. Justamente por ser na face, ela vai dificultar a interação social desse paciente, vai dificultar a digestão de alimentos, né, que já começa na boca. Então, a gente vai ter ali uma digestão comprometida, justamente porque esses músculos mastigatórios estão comprometidos. Então, se a fisioterapia trata de maneira biopsicossocial, muito possivelmente ela vai ser eficiente no tratamento da paralisia facial. Nós temos como objetivo geral analisar e descrever, a partir dos artigos, a importância da atuação fisioterapêutica no tratamento de uma pessoa com sequelas da paralisia facial periférica, levando em consideração todos os aspectos multidimensionais da saúde e também do âmbito biopsicossocial que levam a uma pessoa ter um aumento na sua qualidade de vida. Como objetivos específicos, nós temos o de analisar a metodologia usada pelos artigos que escolhemos e citar também terapias alternativas e complementares para a enfermidade em estudo, que nós temos o objetivo também de o nosso ouvinte ou telespectador conhecer bem essa enfermidade. E por fim, nós temos também o intuito de mostrar a importância do profissional fisioterapeuta nesse tratamento e a sua forma de atuação. Foi Sir Charles Bell, um anatomista e cientista escocês, na primeira metade do século XIX, que determinou que os músculos da mímica facial, eles têm uma inervação própria, sendo ela feita pelo sétimo nervo craniano, que é o nervo facial, contradizendo, na verdade, o que vários autores diziam antes, que a inervação desses músculos era feita pelo nervo trigêmeo. Cerca de 50% das pessoas que são acometidas pela paralisia de Bell, por quem leva esse nome, relatam que sentiram uma dor muito grande na parte posterior da orelha, seguidas também de uma perda da sensibilidade gustativa. Fatos esses que dão indícios que o nervo facial ele está lesado. Outra coisa bastante importante de ser ressaltada é aprender a diferenciar a paralisia facial central da periférica. A periférica ela vai atingir toda uma hemiface do rosto, seja ela à direita ou à esquerda. E a central ela vai atingir apenas a parte inferior do rosto. E também é importante ressaltar que um exame que recomenda-se a ser feito é a ressonância magnética do crânio. Nela vai ser possível ver a integridade das estruturas anatômicas e, a partir disso, ver se a integridade delas está de acordo com a normalidade ou se está fugindo um pouco. E se fugir um pouco, é importante que o médico responsável ele analise e faça várias anamneses e solicite outros exames para que se tenha certeza ou não se essa pessoa está sujeita a desenvolver uma paralisia facial ou não. Dando continuidade ao referencial teórico, nós vemos que lá em 2000, Dials ele relatou que a reabilitação da paralisia facial muitas vezes é negligenciada pelo paciente. Então, eles não buscam seu tratamento e acabam ficando desmotivados por não verem melhora.
O mesmo autor, ele cita que os resultados, quando eles são bem-sucedidos, eles vão influenciar na satisfação do paciente. E essa satisfação melhora sua autoestima e, consequentemente, sua qualidade de vida. Por isso que é tão importante a gente não só insistir para que o paciente entre no tratamento, mas também que ele continue. Então, por isso, a gente deve sempre focar na funcionalidade dele. Tessitori e companhia, em 2008, ele refere, né, que o atendimento dos indivíduos que têm paralisia facial, ele deve ser feito por uma equipe multidisciplinar. Ou seja, mesmo a fisioterapia mostrando grande importância, segundo a literatura, no tratamento dessa doença, a gente precisa também de algumas outras especialidades, como, por exemplo, o otorrinolaringologista, o neurocirurgião e os demais profissionais da saúde, como, por exemplo, o fonoaudiólogo e até o psicólogo, já que a gente tem sequelas também psíquicas nesse paciente. Então, a gente tem que ver qual é o caso direitinho, avaliá-lo e acionar os profissionais que são necessários no acompanhamento do paciente, além do fisioterapeuta. E para finalizar, a gente vê que Garanhani, em 2007, né, ele e companhia, falou que os principais recursos da fisioterapia aplicados são geralmente a cinesioterapia, a massoterapia, a crioterapia, a termoterapia e a eletroterapia. E aí vai caber ao fisioterapeuta, de acordo com o caso do paciente, com a sua funcionalidade e com os critérios de avaliação, escolher qual recurso será mais adequado em cada caso. A paralisia facial periférica decorre da interrupção do influxo nervoso de qualquer um dos segmentos do nervo facial. E seu acometimento resulta em uma paralisia completa ou parcial da mímica facial. E ela pode estar associada a alguns fatores, em alguns movimentos. O distúrbio da gustação, a salivação e lacrimejamento. E hiperacusia e hiperestesia no canal auditivo externo. Por volta de 50% da população acometida por paralisia facial periférica, a etiologia é desconhecida. A primeira incidência é a idiopática, ou de Bell, e a segunda é traumática. O grau de recuperação da função do nervo facial depende muito da idade do paciente, do tipo da lesão, da etiologia, da nutrição do nervo e do comprometimento muscular, neuromuscular e terapia instituída. A recuperação do nervo facial pode levar de algumas semanas e até 4 anos. O tratamento da paralisia facial periférica requer abordagem médica, fonoaudiológica e a fisioterapia, que é indispensável e tem o objetivo principal de restabelecer o trofismo, a força e a função muscular. O estudo trata-se de uma revisão de literatura do tipo narrativa. Nela, nós buscamos o que a literatura já possuía a respeito da temática que escolhemos. E, a partir disso, nós fizemos uma análise e uma interpretação dos dados que foram encontrados, o que caracteriza também um estudo do tipo transversal, qualitativo e observacional. A população e a amostra vão se encontrar justamente nos artigos que nós escolhemos, que ao todo foram 3. E o período de realização ele vai entre os meses de outubro e novembro, a partir do momento que a nossa professora, Belisa, pediu para que a turma se dividisse em trios para que iniciasse a confecção do projeto parcial, que foi finalizado agora no final do mês de novembro. Os critérios de inclusão foram os estudos que faziam menção sobre a temática abordada, que era sobre a paralisia facial, publicações que estivessem em português, em inglês ou espanhol, artigos, dissertações e teses também, e publicações científicas que foram publicadas nos últimos 10 anos. Já os critérios de exclusão foram adotados os seguintes: trabalhos que não estavam disponíveis na íntegra nas bases de dados e na biblioteca pesquisada, como base de dados pode ser o Cielo, PubMed, e textos que não estivessem em português, inglês ou espanhol, e textos que não façam referência
a temática que estava sendo pesquisada, e também textos com data de publicação superior a 10 anos, e bem como também publicações que estavam duplicadas. Na coleta de dados, foram, como forma avaliativa, foram utilizadas as escalas de Rose-Bretton e a visão analógica, e também foi realizada uma revisão de literatura através de busca sobre o tratamento da lesão da paralisia facial periférica em publicações científicas que estejam indexadas na base de dados CL PubMed e que apresentasse uma terminologia comum em português, inglês e espanhol, que inclui também a análise de pesquisas relevantes que vão dar uma sustentação para uma tomada de decisões mais precisa e também para a melhoria na prática clínica. Os procedimentos operacionais foram uma pesquisa realizada com a finalidade de verificar a intervenção fisioterapêutica no paciente que foi acometido pela paralisia facial periférica e analisar os seus resultados. Em um dos estudos foram realizados atendimentos durante 8 semanas, com sessões que durassem por média 50 minutos cada, dando no total de 16 atendimentos, e estava utilizando os seguintes recursos: crioestimulação, massagem excitatória, estimulação eletrofuncional, que é o FACE, e facilitação neuromuscular proprioceptiva, e também estava trabalhando a mímica facial. Já em outro estudo, foi selecionado 10 artigos, dentre eles estavam bem variados, com alguns estudos de caso, estudos longitudinais, e todos eles estavam referentes às condutas fisioterapêuticas que vão contribuir para o tratamento da lesão da paralisia facial periférica, e sendo elas recursos manuais, cineterapêuticos, eletrotermofototerapêuticos, uma terapia cognitiva e o treinamento funcional. E durante esse estudo, foi notado que os recursos mais utilizados são a massagem na região que foi acometida, o método CABA e a estimulação elétrica funcional, que no caso é o FACE. Mesmo essa pesquisa não sendo uma pesquisa de campo, e sim uma revisão de literatura, os artigos que selecionamos para o estudo são aqueles que obedecem ao termo de consentimento livre e esclarecido, que é o TCLE. Todos os estudos que a gente usou também não permitiram que houvesse ou que aparecesse nenhuma característica de identificação exposta, dessa forma preservando o anonimato do paciente. Então a gente tem o comprometimento do anonimato do paciente, mesmo com a seleção de estudos que não foram nossos, mas que nós selecionamos para estudá-los. Esse aqui é um esboço do nosso cronograma, na qual foi iniciado em outubro, com levantamento bibliográfico, pesquisas, fichamento de textos também em outubro, coleta de fontes durante outubro e novembro também, tabulação de dados durante outubro e novembro, e a elaboração do questionário foi no mês de novembro, a organização do nosso roteiro no mês de novembro, que está finalizando, a apresentação oral vai ser entregue agora, no mês de novembro, e a entrega da parte escrita agora no início de dezembro.
Aqui na parte do apêndice, a gente tem o questionário que nós confeccionamos. A primeira parte dele consiste na autorização do entrevistado em ceder seus dados para fins científicos. Logo depois vem a sua identificação e nessa segunda foto a gente criou uma escala. Essa escala que vai de 1 a 5 e esses números eles vão representar a frequência da ocorrência dos sintomas. E durante a entrevista, a gente vai qualificar esses sintomas de acordo com os dados que o entrevistado nos der. Esse aqui é um anexo que foi tirado de uma avaliação, que durante a entrevista, o terapeuta vai ter que analisar o paciente, vai ter que observar bem e vai responder seguindo a escala de acordo com a resposta da pessoa da entrevista. Durante a entrevista, ele vai perguntar se o paciente mastiga do lado paralisado, se morde as bochechas ou os lábios durante a mastigação, se após a paralisia, a mastigação do paciente ficou mais lenta do lado paralisado, cansaço enquanto mastiga do lado paralisado, se tem um acúmulo de alimento entre os dentes e a gengiva no lado paralisado, ou se ele derrama bebida ou algum líquido quando ele bebe.